Olá, gente, tudo bom? Meu nome é Cláudio César dos Santos, sou monoteísta aqui na cidade do Rio de Janeiro, participo do movimento Bem no Brasil, meu rabino Ravi Yaakov Jeriscadi, trabalho com o apoio do Moletom Márcio Braga. Fazem 9 anos que segue o cristianismo para o judaísmo, estudando o Torá firme, aprendendo que a verdade está no Torá, no judaísmo, na unicidade de Hashem, na unidade de Hashem. E estamos aqui para falar das leis concernentes aos não-judeus, filhos de Noé. Tá bom, gente? Nós que somos não-judeus temos uma lei muito forte, como o povo judeu tem, de não blasfemar, não falar mal de Hashem. Mas temos um preceito positivo, reconhecer Hashem, ter emunar Hashem, como está escrito em Shemot Êxodo. Eu sou Hashem teu Deus, Shemot Êxodo 23. Reconhecer a existência do Deus único. Esse é um mandamento positivo. Então, reconhecer a Deus, rezar a Hashem, servir a Hashem, isso cabe a nós, Benua, também. E esta paraxá chamada Vayet Hanan, quer dizer, rezei, supliquei. Vayet Hanan quer dizer uma súplica, segundo Rashi, os sábios, nosso Rebbe de Lubavitch, é uma súplica por um favor imerecido, uma súplica que a pessoa não confia nos seus méritos. Olha que Moshe Rabbeinu tinha muito e muito mérito. Então vamos falar dessa paraxá que vai Hanan, tá bom, gente? Entendendo para vocês e de uma compreensão muito e muito profunda dentro desta paraxá. Nessa paraxá vai Hanan, vamos falar assim, de que serve a reza? Vayet Hanan, o nome de nossa paraxá significa supliquei, mas os sábios dizem que essa palavra não carrega somente o peso de uma simples reza, mas de 515 momentos de oração na forma de súplicas, que é o valor numérico da gematria da palavra Vayet Hanan, Devarim, Arabá 11:10. Neste caso, são 515 súplicas feitas simplesmente pelo mais elevado santo dos homens, Moshe. Sendo assim, nossa paraxá está muito relacionada com a tefilá, com a oração, ao ponto de os textos mais importantes da reza diária, o Shema Israel, ser retirado do seu conteúdo. Então, falemos, reflitamos um pouco sobre a reza, a tefilá. Gente, então sabemos que a tefilá é muito importante para nós, Benua, também, tá, gente? É muito importante. Muitos pensadores já questionaram o valor e a eficácia da reza. Segundo eles, a lógica imediata diz que não há motivo para rezar, pois, a princípio, só poderiam ocorrer duas situações com relação às necessidades e carências humanas. Deus concede o desejo da pessoa, Deus não atende os pedidos da pessoa. Na primeira situação, a lógica é simples. Se a pessoa já conseguiu o que queria, não há motivo para rezar. Em outras palavras, se o benefício lhe é concedido, é porque a pessoa merece, com base em sua postura e comportamento, e a oração não tem a ver com esse processo, nem pode alterar isso. Na segunda situação, há um problema fundamental. Deus não se arrepende, nem muda de opinião em suas determinações justas e perfeitas, por causa da existência das pessoas, em pedir, afinal, as coisas só acontecem porque seguem as determinações divinas. Então, o que adianta pedir ou suplicar, mesmo infinitas vezes, se a sabedoria divina decretou que o desejo de tal pessoa não pode ser concedido? Como é possível que ele mude de ideia? Poderíamos então dizer que Deus se apega de nós, como se ele fosse um ser humano com sentimentos? Não. As funções da piedade. Já que mencionamos a piedade, faremos rapidamente sobre ela também. Em muitos trechos da reza, apelamos para a piedade divina, para que Deus não use sua severidade, Midat Adin, mas sua misericórdia, Midat Arahamim. Porém, com isso, estamos num problema sério. O versículo afirma, o forte, as suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são justiça. Deus, fiel e sem iniquidade, justo e reto é ele. Deuteronômio 32:4. Ou seja, Deus é justo em todos os aspectos e julga as criaturas da forma mais minuciosa possível. Mas os sábios fazem uma forte afirmação com todo aquele que diz Deus é indulgente, isto é, abre mão de sua atuação justa e minuciosa. Serão
dos céus indulgentes, com seus requintes, com a sua viga, babacama, 50A. A pessoa não deve achar que não receberá punição pelos atos ruins, pois Deus não abre mão nem de méritos e nem de dívidas. Fazer a pessoa pensar o contrário é uma das táticas do Exerrará. Como dizem nossos sábios, se Exerrará, ele se é peque, pois Deus que perdoará, não ouça na carta de Hagigá 15a. Então, como pode existir algo chamado piedade? Misericórdia é o contrário da justiça, ser uma virtude exclusivamente humana. Quando sentimos pena de alguém, abrimos mão do castigo que a pessoa realmente merecia para tranquilizar nossas consciências. Não fazemos o correto, apenas fechamos os olhos para o problema. Como pode haver algo assim com o Criador que carrega a bandeira da justiça? Essa mesma pergunta foi feita pelo Ranjal em seu livro Mesilat Yesharim, final do capítulo 4. O sábio responde que a piedade atua sobre o mundo, apenas de 3 formas são elas. 1. Postergação da punição para que a pessoa não seja castigada diretamente após cometer o pecado. Dessa forma, a justiça ainda é feita, mas há misericórdia. Abrandamento da punição, pois o castigo para alguém que se rebela contra Deus deveria ser caso só houvesse justiça nua e crua, o extermínio completo. No entanto, a piedade faz com que seja algo suportável. Dessa forma, justiça ainda é feita, mas há misericórdia. A possibilidade de fazer teshuva e se arrepender pelos delitos cometidos. Explicaremos melhor nesta mesma manifestação de piedade no decorrer deste livro. De qualquer forma, o sábio não inclui na lista de ações da piedade ouvir as súplicas daqueles que rezam. Deus mudar seus decretos após uma oração seria afronta direta à justiça divina. Voltamos então à nossa pergunta inicial. De que serve a reza? Ela fica mais difícil ainda se levarmos em consideração o primeiro hash de nossa paraxá. Vamos lá. Eu supliquei. A linguagem súplica em todo lugar significa conceder de forma gratuita, como falamos, né? Mesmo que os justos possam se apoiar em seus bons atos, só peguem de Deus gratuitamente. Rashi diz que, apesar de que Moshe possuía méritos para que Deus o atendesse, ele não usou, apenas pediu que ele ouvisse suas preces de graça, ou seja, por pura bondade. Onde está a justiça nisso? Que tipo de reza é essa para que o homem pede que Deus o atenda mesmo sem ter méritos? O diálogo de Jó, um dos personagens bíblicos mais famosos, que sofreu tantas desgraças, também acreditava que a reza é ineficaz. Olha Jó, hein? Num longo diálogo com os 2 de seus amigos, ele diz as seguintes frases: porque os ímpios vivem e alcançam a velhice, tornam-se poderosos e amealham fortunas, entretanto falam a Deus: afasta-te de nós, pois não temos interesse em conhecer teus caminhos. O que é o Todo-Poderoso, para que observamos, o que ganharemos se elevarmos prece? Jó 21:7-15. Vamos lá. Jó pergunta para os seus contemporâneos se Deus realmente julga os homens e os pune pelas suas ações. Porque os perversos vivem uma vida longa e próspera? Porque Deus não os exclui por pensarem tal coisa sob as preces? Testemunhamos empiricamente que os perversos, partindo do princípio de que a grande maioria deles não reza, não precisam rezar, pois tudo lhes é concedido, mesmo sem que eles peçam. Portanto, eles confirmam a crença que tudo aquilo que foi decretado sobre o homem não pode ser mudado, não importando quanto a pessoa reze. No final desse ensaio, vai ser explicado os companheiros de Jó que responderam sobre isso. Tefilá, vamos entender que é Tefilá, serviço divino, porque o Benoa, ele faz o serviço divino também, tá, gente? Ele tem esse dever. Serviço é a reza, é o serviço do coração. Vamos explicar isso aqui. A resposta dada para todas as perguntas cai no verdadeiro objetivo da Tefilá. Como sabemos, a principal parte da reza, o Shemoneh Esrei ou Amidá, grande oração, é composto por 3 tipos de bênçãos. As primeiras 3, entre as 19 seus louvores ao Criador, exaltando suas virtudes e peculiaridades. As outras 16 são pedidos sobre vários aspectos da vida.
tanto particulares quanto coletivos, exceto a penúltima, que é uma bênção de agradecimento. Então, temos louvor, pedidos, agradecimento. Como a maioria esmagadora da migalha é composta por pedidos, devemos assumir que o objetivo principal da reza é pedir. É interessante notar, porém, que a Torá, assim como nossos sábios, enxerga Tefilá como serviço. O Talmud, no Tratado de Tanit 2a, aprende que a fonte bíblica para a obrigação do homem de rezar está no versículo: e servi-lo com todo o vosso coração. Deuteronômio 11:13. Diz os sábios: qual o serviço feito com o coração? É a reza, gente. E assim, foi registrado por um dos maiores legisladores de todos os tempos, no Shulchan Aruch. A reza vem do lugar das oferendas, e por isso deve ser feita como as oferendas. Deve ser feita de pé, como serviço do templo. E é adequado que se use roupas bonitas na hora da reza, como roupas dos sacerdotes, orar aí 98a. 98,4. O Benô também, gente, ele tem que usar roupas bonitas, tem que bem cheirosinho para rezar. Não precisa ser aquela roupa do sacerdote, porque não dá, né, gente? Mas não é adequado. Mas temos que ter uma vestimenta boa, adequada, rezar limpinho, cheirosinho, tá bom? O Benô não podemos orar em lugar que tenha mau cheiro, perto de banheiro. Temos que ter sempre coisas adequadas, tá bom, gente? Então, em colocação, é muito estranha quando alguém vai fazer um pedido para outra pessoa, para dizer que vai prestar um serviço, o contrário, ela quer que a pessoa, para que ela pegue e faça o serviço. Como podemos chamar a reza de serviço divino? Avodat Hashem, no sentido de servir a Deus. Quando pedimos tantas coisas de Deus, estamos servindo a nós mesmos, pensando apenas em nossos próprios interesses. Oração enriquecedora. Após essa reflexão, chegamos à conclusão de que a reza tem um objetivo muito diferente de apenas fazer pedidos. Ela é um serviço. A explicação mais profunda para isso é que o homem, ao rezar, está, na verdade, se transformando, se lapidando. Esse é o significado do serviço divino durante a oração. Devemos estar completamente concentrados no que dizemos, nas virtudes e atributos divinos que saem de nossas bocas. Dessa forma, no decorrer da reza, sentiremos mais temor, amor e reverência ao Eterno do que sentimos antes. Os pedidos que fazemos, a maior parte da reza, são um meio para chegarmos nessa anulação absoluta perante a grandiosidade de Deus. E assim afirma o Shulchan Aruch na lei seguinte: aquela que trouxemos acima, como se quisesse explicar por que havia comparado a reza ao serviço do templo. O homem não deve pensar: é apropriado que Deus atenda meu pedido, já que rezei com convicção, pois ao contrário, isso faz Deus lembrar dos pecados dos homens, pois com isso, o tribunal celestial verifica os atos da pessoa, já que ela está tão segura dos seus méritos, mas deve pensar que Deus fará seu pedido por bondade e deve dizer seu coração: quem sou eu, pobre e atos e desprezível, que veio pedir ao Rei dos Reis, e o Eterno, senão por sua grande bondade que faz com as criaturas. Orar aí 98,5. A pessoa vem rezar cheia de exigências, cheia de cobranças, precisa de sustento, de um carro, de uma casa nova, de paz no lar, mas antes de começar a cuspir a lisca, deve mencionar os louvores de Deus. Ao terminar as primeiras 3 bênçãos, as exigências ainda estão lá, mas a postura é outra, é respeitosa. Então o homem começa a lista: por favor, conceda-me sabedoria, pois a sabedoria vem apenas do Senhor. Conceda-me perdão, pois o perdão vem apenas do Senhor. Conceda-me sustento, pois o sustento vem apenas do Senhor. Depois de 15 vezes dizendo, pois vem apenas do Senhor, o homem já esqueceu o que veio pedir. Somente está em outro lugar, como pude ver, cheio de cobranças, arrogante. Se Deus me desse algo, Ele é a fonte de tudo, que já tenho e me criou. Devo pensar melhor sobre os seus valores. Alguém que sai de uma reza com esse pensamento fez um verdadeiro serviço divino. Conseguiu, alguns minutos de reflexão, mudar sua forma de ser e se aproximar muito mais de Deus. Os pedidos não estão lá para serem pedidos. Eles vêm para que a pessoa perceba o quão significante independente ele é. Então, estamos aqui, gente,
é o tipo, mudança de hábito. É o tipo de reza que faz com que Deus consiga os pedidos do homem. Deus não se arrepende do decreto anterior, nem se que pena da pessoa. O que acontece é que o decreto era válido apenas para o homem arrogante, exigente, aquele que vem rezar pensando que Deus lhe envia uma vida confortável. Mas esse homem que saiu da sinagoga após uma reza profunda, reflexiva, é outra pessoa. O decreto original não se refere mais a ele. Para esse novo tipo de pessoa, Deus consegue sustento, paz e alegria. E assim afirma o nosso sábio, diz Rabi Yitzhak, 4 coisas rasgam os decretos do homem: a caridade, a oração, a mudança de nome e a mudança de hábitos. Rocha Hashanah 16b. 2 coisas citadas são a oração e a mudança dos atos. Na verdade, elas são a mesma coisa. A oração está lá para criar uma mudança nos atos da pessoa, nos seus valores, na sua proximidade de Deus. Depois de transformada, ela passa a ser meritória de todas as bênçãos do mundo. Essa é a terceira manifestação da piedade, mencionada acima em nome do Ranhal. Até chuvar. O arrependimento pelas más ações, a mudança de atitude faz com que a bondade divina possa se manifestar por mérito e desejo, e dessa forma podemos entender melhor as palavras de Rashi, nascidas no começo desse ensaio. Eu supliquei. A linguagem súplica em todo lugar significa conseguir de forma gratuita, mesmo que os justos possam se apoiar em seus bons atos. Só pegue a Deus gratuitamente. Moshe, em suas preces, chegava no nível de compreensão no qual entendia que seus méritos não valiam de nada. Mesmo os dele, comparados à grandiosidade divina, ele entendia que, se Deus fizesse algo por ele, seria apenas por sua bondade infinita. E essa foi também a resposta que ele deu a Jó, depois de ouvir sua opinião a respeito da ineficácia da reza. Pretendes seguir os caminhos que há muito foram seguidos por ímpios que clamaram a Deus, dizendo: afasta-se de nós, aproxima-te de seus caminhos, e encontrarás paz, e somente te alcançará para ele. Reza com a prece e te escutará, e cumprirás com as promessas. Diz que ao mudar os atos, ao rezar as preces de Jó serão ouvidas pelo Eterno, pois todos os sofrimentos que o afligiam eram causados apenas pela falta de fé por parte de Jó, por ele não acreditar que todo o sucesso e bênçãos do mundo vem do Todo-Poderoso. O versículo afirma: o Eterno fez mudar a fortuna de Jó, quando esse que orou por conselho de seus amigos, e o Eterno conseguiu o dobro que possuíra antes. Jó 42:10, pois assim que Jó passou a acreditar como e porque a oração é atendida, entendeu que a mudança dos atos, valores, são seu principal objetivo, Deus conseguiu seus desejos. Então, gente, vamos entender também, né, que Jó, o seu nome hebraico é Iov. Iov tem ligação com... ele era o seu próprio inimigo. Então Jó era o seu próprio inimigo. Vamos entender isso, tá, gente? O nome de Jó significa isso. Porque o que ele mais temia me aconteceu. Então, gente, é importante nós criar nossas arrogâncias, diminuir, entender que tudo que nós fazemos com exigência, gente, arrogância, Hashem, é como se ele tapasse os ouvidos, tá? De uma forma metafórica. Então, gente, tudo de bom para vocês, que possamos ser humildes, praticar nosso serviço. É importante, bem bom, praticar seu serviço, acordar pela manhã, organizar sua vida, fazer tudo que é de melhor para que possamos ter as nossas súplicas atendidas e bem recebidas por Hashem. Tudo de bom. Temos uma Betinua aberta aqui na cidade de Novo Friburgo. Vem estar congregado conosco. Estamos de coração aberto para receber vocês. Então tá bom? Com as 7 leis de Noé, com o estudo da Paraxá, vamos trazer Mashiach já. Mashiach não. Tudo de bom para vocês. Tchau, tchau.